Olá pessoal, neste vídeo, nosso vídeo número 60, tá, já do nosso canal, nós vamos abordar os FPGA, que é o Field Programmable Gate Arrays, ou seja, os arranjos de portas programáveis em campo. O que é conhecer isso em campo? Isso significa que esses arranjos de portas eles são programáveis pelo usuário, tá? Ou seja, ele não vem com a programação pré-fixada, ok? Então vamos ver começar os nossos análises. Tá, então nesse vídeo nós vemos a evolução histórica, a base de um projeto, o básico de um projeto digital e a estrutura de um FPGA. Então, no início da utilização de FPGAs, os projetos eram feitos utilizando as portas lógicas da série 74, tá? A série TTL. Tá? Nós temos diversas portas lógicas nessa série. Ok? Então, entretanto, ocorria que alguns projetistas eles desenvolviam seus próprios chips baseados em gate arrays, ou seja, em arranjo de portas. Que portas essas? Portas NAND, tá? Então, no início, tinha essa utilização de portas da série 74 e alguns projetistas projetavam seus próprios chips baseados na utilização baseados no uso de portas NAND. Então, os primeiros chips programáveis foram os PLAs, ou seja, Programmable Logic Arrays, ou seja, arranjos lógicos programáveis, que tinham dois níveis de estruturas de portas AND e OR com conexões programáveis pelo usuário. Tá? Então hoje em dia chama-se isso de PLD, ou seja, Programmable Logic Devices, ou seja, dispositivos de lógica programável. Então nós temos aqui um dispositivo, tá? Ele aqui antes da programação, e nós estamos vendo aqui o link de fusíveis. Aí após a programação nós temos essa condição aqui, esse é um link, ou seja, de portas OR, ou seja, um arranjo de portas OR. Então após a programação, tá? Nós chamamos antigamente do processo de queimagem, tá? Vamos chamar aqui, considerar aqui a queimagem, tá? Que seria a programação. Nós tínhamos agora essas funções lógicas sendo executadas. Nós já vimos em outro vídeo as expressões lógicas booleanas que podem ser obtidas a partir de um circuito. Então nós temos um arranjo de portas OR e abaixo nós temos um arranjo de portas AND, tá? Configurando aqui um PLD. Um PLD complexo, ele nada mais é do que uma coleção, ou seja são múltiplos PLDs, tá? Com estrutura de interconexão. Então, quando nós juntamos um conjunto de PLDs, nós passamos a ter um CPLD, ou seja, um Complex Programmable Logic Device, que nada mais é do que diversos PLDs interconectados entre si. Então, comparado a um CPLD, um FPGA ele contém um maior número de pequenos blocos individuais, mas uma grande estrutura de interconexões que é espalhada pelo chip inteiro. Então, no FPGA essas estruturas são bem mais complexas e maiores do que um CPLD. Então, nesta gravura aqui nós temos os sistemas os blocos de entrada e saída, os I/O. Nós temos os blocos lógicos, esses quadradinhos aqui, e nós temos as interconexões entre si. Tá? Então nós temos as linhas interconectáveis, a row interconnects, e as colunas interconectadas, ou seja, column interconnects. Então, o que seria um projeto básico o básico de um projeto digital? Então, teríamos inicialmente a lógica combinacional. Então, o estado das saídas ele vai depender das correntes das entradas isoladamente, tá? Não levando em consideração a questão do sinal, do atraso no sinal e outras variáveis que podem estar influenciando no processo. Então, por exemplo, nós temos como entrada isolada, nós temos as portas AND, OR, nós temos o multiplexador, nós temos o decoder e o adder, ou seja, o somador. Então, flip-flops tipo D apresentam D ou Q na saída, dependendo
da borda de subida do sinal de entrada, ou seja, o limite de subida do sinal de entrada. Então, um design síncrono é desejado, pois simplifica a análise do design, o que é relativamente importante, dadas as altas densidades lógicas que encontramos nos sistemas atualmente. Então, tem um ponto que devemos evitar, que é essa questão aqui de uma arquitetura de projetos nesta configuração aqui. Pois aqui nós temos que os flip-flops de alternância, eles serão acionados devido às falhas, ou seja, os glitches que vão ocorrer devido aos diferentes comprimentos do barramento no contador de bits. Tá? Então, essa é uma situação que deve se evitar, tá? No processo de um projeto digital. E temos a estrutura do FPGA. Nós temos o bloco de clock, ou seja, o clocking. Nós temos um bloco de memória, isso é no FPGA. Nós temos o bloco de memórias. Nós temos agora o bloco lógico. Vocês devem perceber que nós temos um bloco lógico. Nós temos vendo aqui um multiplexador, nós temos aqui vendo umas portas lógicas, então flip-flops. Tá? Então temos o bloco lógico e temos os blocos de entrada e saída, ou seja, os I/O blocks. No bloco lógico, vamos ver aqui separado, nós temos o lookup tables, que são nada mais nada menos do que as minhas tabelas verdades dos meus circuitos lógicos. Nós vimos aqui ao longo do canal, num dos vídeos, nós vimos como fazemos uma tabela verdade. Então a tabela verdade, ela expressa os valores de saída para um circuito lógico. Tá? Então aqui nós temos as lookup tables, temos os flip-flops, temos os multiplexers e o carry logic, ou seja, os circuitos lógicos em si. Então isso tudo faz parte de um bloco lógico de FPGA genérico. Tá? No gráfico abaixo nós estamos utilizando um lookup table como um full adder, ou seja, como um somador completo. Então podemos executar uma tabela verdade destas funções aqui e observar o que está acontecendo. Vamos obter na saída sum e na saída count. Aliás, count, desculpem, sum e cout, porque nós temos aqui um cin e nós temos aqui um cout, tá? Nós temos aqui um full adder. Um outro exemplo de um sistema, aqui um corte dele em termos de blocos, aqui temos a disposição dos circuitos. E vamos agora para a questão do estado da arte. Tá? Então no FPGA, então a seguir essa estado da arte, vamos ver a questão da evolução. Então no FPGA moderno, nós podemos encontrar uma série de sistemas interessantes. Primeiro nós temos processadores embarcados, ou seja, soft ou hard, multi-gigabyte transceivers, ou seja, transceptores multitransceptores, tá, com velocidade de gigabytes por segundo, com equalização e IP nos padrões seriais tipo PCI Express e Gigabyte Ethernet, várias unidades MAC com bits suficientes para implementar operações aritméticas com pontos flutuantes de forma bem eficiente, várias portas duais RAM, gerenciamento de clock via DLLs e PLLs, o que é importante para manter o clock sempre sintonizado, sistema de monitoramento das estruturas via AD6, capacitor de desacoplamento no substrato, o que facilita o design do PCB. Então, nesses cabos, os capacitores de desacoplamento agora ficam no substrato da placa. E a impedância controlada de forma digital, e tudo isso para eliminar os resistores de terminação integrados. Tá? Então, isso é o estado da arte e é o que se encontra atualmente no FPGA. Então, temos processadores embarcados, nós temos o FPGA. Interiormente nós temos os filtros, os First Input, First Output, o FIFO, Ethernet, temos o Processor, Memory Control e os DDR2. Então temos os processadores embarcados.
Por que os processadores embarcados? Qual a vantagem de termos isso aí? Nós temos algumas vantagens. A primeira delas é a customização. Então, se você considera que você pega apenas os periféricos que você precisa e replica-os quantas vezes for necessário. Isso é uma customização. Tá? Então, a ideia é criar seus próprios periféricos personalizados. Isso é a importância de utilizar processadores embarcados. Outro ponto que deve ter em mente sempre é o balanceamento de um sistema. Então, a performance de tarefas de software executadas por hardware pode ser bastante cara, ou seja, deve ter um grande, do ponto de vista de execução, ela é mais complexa e mais cara. Por outro lado, se formos executar algumas atividades de hardware, algumas tarefas de hardware puramente por software, isso pode se tornar lento. Então nós temos que conviver com esses dois mundos aqui e procurar um ponto de equilíbrio para que o sistema esteja balanceado. E temos a comunicação serial. Nós temos o dispositivo A, o dispositivo B, nós temos a lógica do usuário, tem os dados paralelos e os servidores, tá? Então temos um sistema de transmissão, ou seja, o multitransceiver, né, que estamos vendo aqui. E nós temos o dispositivo B, novamente com a saída paralela de dados e a lógica do usuário. Então, o que acontece com a utilização desse tipo de comunicação? Nós vamos evitar a distorção do clock, ou seja, do relógio, em relação aos dados, utilizando o relógio incorporado. Então, vamos evitar a distorção de clock usando o relógio incorporado. Reduz a interferência eletromagnética e consumo de energia. E simplifica o roteamento da placa de circuito impresso, da PCB, ou seja, facilita o roteamento da placa. Do ponto de vista de design, nós temos o tradicional, nós temos o design HDL, então temos a simulação do comportamento dos sistemas. Então implementa-se o design utilizando o VHDL ou Verilog. Então nós temos o HDL, a síntese, a implementação e o download. Tá? Então nós temos a síntese, temos a função simulação funcional. Na implementação nós temos a simulação de tempo. E o download, nós temos a verificação no circuito. Esse é um design tradicional 1. Design tradicional 2, tá? Na sequência, na design tradicional 2, nós temos a etapa de síntese, onde nós temos sintetiza-se o design para criar uma lista FPGA. Tá? Então na primeira função nós temos o HDL, em seguida a síntese. Em terceiro, nós poderíamos ter a implementação e o download, que é traduzir, posicionar, rotear e gerar um fluxo de bits para download no FPGA. Tá? Então aqui já estamos fechando a questão da parte da programação do FPGA em si. Então, só repetindo, nós temos a implementação utilizando o VHDL, o Verilog. Depois temos a etapa de síntese. Tá? Aqui vamos sintetizar o design. E temos na implementação e download, nós temos a tradução, posicionamento, roteamento e geração de um fluxo de bits para download, ou seja, para carregar no FPGA. Então vamos no exemplo aqui, no sistema aqui no VHDL. Então nós temos uma expressão booleana, essa que estamos vendo aqui. Então F é igual a e B mais C e D barra, tá? Que podemos ler também A e B ou C e B e D, C e D barra. Então temos o VHDL, um code 1. Nós temos que F é menor ou igual a not, ou seja, estamos negando isso aqui, por isso que temos o barra. A e B ou C e D, veja que estamos negando. Tá? Porque nós temos essa expressão aqui, nós estamos utilizando a álgebra booleana para expressar agora essa função.
E VHDL, um código 2 poderia ser F menor ou igual A e B, NOT C e D. Então, de qualquer forma, ambas as expressões, ambos os códigos levarão a esse diagrama de circuito. Tá? Nós podemos fazer o caminho inverso. Então, antes nós tínhamos o circuito, achamos a expressão booleana. A partir da expressão booleana, nós podemos agora fazer o inverso aqui e achar o sinal, ou seja, achar o diagrama do circuito em si, tá? Utilizando as portas lógicas. Tá? Então, ambos códigos geram o mesmo diagrama, tá, de um circuito digital com portas lógicas AND e NAND. Aliás, NOR, desculpe. Um novo programinha, agora com hierarquia. Então, nós temos um programinha, linguagem bastante simples. E é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado. E não esqueçam de deixar o seu like, de seus comentários e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, um abraço sideral.